Começo de ano é tempo de planos, promessas e novos começos. A gente quer ser mais produtivo, mais tranquilo, mais feliz, mas muitas vezes nós esquecemos de algo nesse processo que é essencial: aprender a colocar limites, dizer não quando é preciso, respeitar o próprio tempo e entender até onde podemos ir, que faz toda a diferença na forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Sobre isso eu converso agora com a terapeuta integrativa Aline Souza, que vai nos ajudar a entender como os limites podem transformar 2026 em um ano mais leve, equilibrado e saudável. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Pamela. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda. Vamos então falar sobre começo de ano, sobre como começar aí de uma forma mais equilibrada, aprendendo a colocar limites. Isso é uma dificuldade para as pessoas? A grande maioria tem uma dificuldade de colocar limites, porque nós aprendemos desde a infância, né, a fazer sempre pelo outro, porque a gente ganha o nosso amor, o nosso pertencimento, a atenção, a partir do nosso servir, né, do quanto a gente faz pelo outro, do quanto a gente ajuda, do quanto a gente é produtivo, né, e impor limites vai envolver desagradar pessoas, né, e pelo contrário, a gente foi ensinado a ter que agradar todo mundo, a ser bonzinho, a ser quietinho, se deixar comportar. todo mundo feliz. Todo mundo tem que estar feliz, independente do que eu sinta, né, então vai de uma coisa contraintuitiva, né. Sim, e isso é muito prejudicial para a pessoa em si, né? É completamente prejudicial. Os limites, eles são essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida, para que a gente tenha uma saúde mental protegida, né? O papel dos limites é proteger a nossa saúde mental, literalmente colocando ali uma barreira. Até aqui você pode vir, daqui você não pode passar, né? Para que a gente não seja ferido nas nossas relações. E por que, Aline, que as pessoas, assim, têm essa dificuldade de dizer não para o outro, pelo medo, talvez, de deixar a pessoa chateada? Eu acho que muito da cultura de que colocar limites seria um egoísmo, né? Isso foi ensinado, você está sendo egoísta, você não está pensando em mim. Mas o limite, ele é para você, ele é seu, né? Então, nesse momento, não é o momento de você literalmente pensar no outro. É importante a gente saber aquilo que nos machuca, aquilo que nos ofende, aquilo que nos magoa. E isso é o que é inegociável na nossa vida, né? Então, se é inegociável, não é uma negociação, não é uma troca, não preciso justificar o meu limite. O limite a gente impõe. Então, parece um pouco arrogante, parece um pouco autoritário, mas é essa falta de lidar com isso, né? As pessoas lidam muito pouco com o limite. A grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, são esparramadas. Elas não têm muito limite. E quando elas veem alguém colocando, elas estranham. Mas porque não é o normal. Não é o normal. Deveria ser, né? Deveria ser. A gente costuma dizer assim, o comum não é o normal. O comum não é o que deveria ser o correto, né? Porque tem muito, mas não é o normal, não é o correto. Porque essa questão de aceitar tudo foi normalizado. Exatamente. E hoje, quando alguém vai contra essa maré, a gente acaba estranhando um pouco, sim. Mas nos trabalhos, nos nossos relacionamentos, né, com os filhos, a gente precisa saber impor esses limites. A gente acaba se invalidando, a gente acaba extrapolando as nossas barreiras, né? E quando você percebe, você está triste, você está sobrecarregado, você está cansado, você fala, eu não sei dizer não. Mas o tempo todo você está falando não para você mesmo, quando você fala sim para o outro. É uma escolha. Então você está escolhendo falar não para você. Né? Então, eu preciso perceber se as minhas relações elas estão equilibradas, porque nós o tempo todo vivemos de trocas. Ninguém vive sozinho, isolado. Não preciso de ninguém, não faço nada com ninguém. Você come a comida que alguém fez, que alguém produziu, você compra num mercado que alguém trabalha. Então, o tempo todo nós estamos fazendo trocas, né? Todas as relações são de trocas. Mas quando essas trocas se desequilibram, né? A gente é no espaço de autoabuso, você faz muitas concessões, o tempo todo é você entregando e nunca vem, né? Você que está aquele amigo sempre. Que só te procura quando ele tem um perrengue, quando ele tem um problema para pedir uma ajuda. Quando você procura essa pessoa, às vezes raramente, porque as pessoas que ajudam muito costumam ter dificuldade de pedir ajuda, também tem esse ponto, né? É verdade. E aí, quando finalmente você se permite pedir uma ajuda, essa pessoa não pode, ela está ocupada, ela nem te atende, nem te responde, né? Ou às vezes faz com grosseria. E a gente costuma confundir também, quando a gente faz várias vezes para uma pessoa algo que, por gentileza, né, por uma cortesia, a pessoa entende que aquilo passa a ser sua obrigação.
né? Como se você tivesse devendo algo para ela. E você em nenhum momento tem essa responsabilidade, né? A gente costuma brincar que se você fizer 3 vezes para a pessoa a mesma coisa, a partir da 4ª você já assumiu como se fosse sua responsabilidade, né? E não é bem assim, as pessoas precisam se responsabilizar pelas próprias vidas, né? Sim. E é muito mais fácil eu delegar para os outros do que eu assumir. Então pense que se você está tendo vantagem com esse mecanismo, quando alguém for te impor um limite, você não vai gostar, né? Então pode ser que crie ali uma barreira também no impor os limites por medo dessa briga, desse impasse, né? E perceber que pessoas que realmente acabam sempre invadindo o limite do outro são pessoas emocionalmente imaturas. Então a tendência é que essas pessoas sempre recebam os limites como um ataque pessoal e não como um questionamento a um comportamento pontual desta pessoa, né? Sim. Então, independente do que você faça, você vai desagradar. E esse é o medo da pessoa que tem a dificuldade de dizer não. Também. Ou ver talvez esse tipo de reação, né? Da pessoa ficar Exatamente. chateada e começar a jogar um monte de coisa ali na mesa. Gerar uma briga. Gerar uma briga. Mas o que deixar de impor limites pode causar na pessoa que tem esse problema? Claro, uma sobrecarga, sua vida vai passar a ser em função dos outros, né? E muitas pessoas tiveram essa sensação no final do ano de ter uma vida só em função dos outros. E quem sou eu? Qual é o meu hobby? O que eu gosto de fazer? Quando que eu vou usar o meu dinheiro para mim, né? O que eu estou criando para minha vida? Eu estou fazendo para todo mundo e eu sou sempre a que sobra, né? Se sobra. A pessoa não faz exercício, não come direito, não estuda, porque sempre está fazendo para os outros e aí diz, não sobra tempo. Não sobra dinheiro. Mas verdade, não sobra ou você está escolhendo colocar todo mundo como prioridade, não está dando limite para essas pessoas, delegando cada um com a sua função, né? Dentro do nível de consciência que a pessoa tem, é claro, né? Você tem um filho menor de idade que não tem essas habilidades, você vai ter que se responsabilizar. Mas agora pessoas adultas, maiores de idade, que podem ter autonomia, né? Pois é. E essa questão de você não dizer não para o outro prejudica muito a gente emocionalmente, mentalmente, isso reflete no nosso dia a dia, né, Aline? Com certeza. Os índices de ansiedade, depressão, estresse, as doenças que são desenvolvidas a partir desse acúmulo, né, excesso de cortisol aí, vão causar muitos desconfortos, inclusive na saúde, né, obesidade, problemas cardíacos, hipertensão, que vai acontecendo em decorrência do estresse, né, mas que vem de um acúmulo de funções, que você está escolhendo se atribuir por não saber dizer não. Olha quando começa lá atrás, né? Então a pessoa precisa saber a hora de falar não. E daí você vai acumulando tudo isso, vai agradando os outros, mas vai prejudicando a sua própria saúde, porque, né, parece uma atitude simples, mas são várias situações. O importante é a gente saber como fazer isso, né? Porque senão as pessoas ficam assim, tá, Aline, você falou, mas não disse pra gente como fazer, né? Importante a gente saber que com a comunicação não violenta, que é uma das ferramentas que se aprende em terapia, aprende em consultório também, você falar de uma forma não agressiva, de uma forma não tóxica. Como eu já disse, a tendência é que a pessoa que faz essa invasão seja imatura e receba como um ataque. Então, vamos amenizar essa fala, vamos falar de uma forma equilibrada, coerente, para já evitar. Fugir desse campo minado, né? Vamos colocar de uma forma respeitosa, porque tudo é possível ser falado de uma forma respeitosa. Tudo é a forma de falar. Exatamente. Às vezes você quer se expressar, quer comunicar alguma coisa, mas pela forma de falar, usando as palavras que não são tão adequadas, acaba gerando uma situação que você pode evitar tendo esse cuidado. Exatamente. Né? Então é importante focar no que eu sinto, né? Não falar da pessoa, do comportamento da pessoa. Você fez isso, você fez aquilo, você agiu assim, eu não gosto. Não, foque o que eu sinto, né? Eu estou frustrado porque você fez tal coisa. Então, eu sinto, por quê e o que eu quero com isso, né? Para a conversa ser objetiva, para não fugir do assunto e não dar pano para manga, como a gente diz, né? Então, primeiramente, o que eu sinto, por que isso me incomoda e o que eu espero de você. Então, estando atento a esses 3 pontos, já consegue dar um primeiro passo. Fazer uma conversa mais objetiva, né? Não ofensiva, porque você não vai estender outras coisas. Se outros momentos tiveram outras questões, você vai deixar para outra hora. Naquele momento é aquela questão específica que você quer resolver, né? E também, o outro vai vir invertendo a situação. Mas você também faz isso, você também faz aquilo. Não, neste momento nós estamos falando disso. Outro momento nós falamos disso. Quando eu fizer algo para você que você não gostar, você tem a liberdade de chegar até mim e falar exatamente como você se sente, mas nesse momento sou eu que estou falando como eu me sinto, para não fugir do assunto.
Perfeito. Maravilha. Aline, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Né? Essa informação é sempre muito interessante para a gente saber também se a gente está errando em alguma coisa, o que a gente pode fazer. E já fica aí as dicas para você aí de casa, dar esse primeiro passo e aprender a dizer não. Exatamente. Muito obrigada, Aline, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É Aline Souza, terapeuta. Eu atendo aqui em Cascavel e atendo em Toledo também. Maravilha.